gente, hoje no Livro Aberto eu vou falar sobre o ótimo Mulheres de Cabul, da Harriet Logan. A Harriet Logan é uma fotógrafa britânica e esse livro ele é assim, em formato diferente, você pode ver, ele é quadrado assim, porque ele tem muitas fotos. Ele é um livro contando a história dessas mulheres com fotos. Então é um livro muito bonito, cheio de fotos em preto e branco, vou mostrar algumas depois. Esse livro foi escrito em 2002 e fala sobre as mulheres. A Harriet Logan foi no Afeganistão durante o regime Talibã, que durou de 97 a 2001, e conversou com diversas mulheres e ela teve que tirar fotos e fazer entrevistas assim, tudo escondido, porque o Talibã não condenava fotografias, dizia que fotografias era idolatria, uma das muitas proibições do Talibã. E depois ela voltou, depois de 2001, quando o Talibã caiu, ela voltou para falar de novo com essas mulheres. Algumas ela encontrou, outras tinham se mudado para outros países para ver como estava a vida delas. Então, assim, o livro conta, assim, né, a história dessas mulheres durante o regime Talibã, que tinha milhares de proibições para todos, mas para a mulher é sempre pior. Eu te falo aqui, as mulheres não devem sair de suas residências, não devem usar trajes elegantes, não é permitido trabalhar fora do lar ou frequentar escolas. Pipas são proibidas. Nenhum tipo de música é proibida. Nenhum tipo de música é permitido. Donos de estabelecimentos ou motoristas portando fitas cassetes serão presos. É proibido tocar tambores. Fotografias e retratos são proibidos. São considerados formas de idolatria. É proibido rir em público. Todos devem rezar. Então, tipo, qualquer tipo de imagem, assim, é considerada idolatria. Tipo, por exemplo, assim, deixa eu ver, tem um desenho, assim, num livro. Ou assim, aquele. Não podia brincar de boneca, porque boneca também é idolatria. Mas assim, imagina assim, que eu tenho assim, um desenho de um gatinho também, tu não pode ter assim, esse desenho, porque tudo é considerado idolatria. Então, as crianças não tinham nem com que brincar. E as meninas não podiam ir pra escola. Primeira coisa é a mulher ficar só em casa. E não podia trabalhar também. Então, com essas proibições, as mulheres sofreram muito mais, ainda mais por ter que usar a burca, né? Você sabe como é, que é aquela coisa que fica só uma telinha aqui pra só olhar. E elas disseram que aquilo era tão desconfortável, que foi tão difícil ter que começar a usar. Deixa eu ver se tem uma foto aqui da burca. Começar a usar a burca. Antes elas tinham liberdade, daí fala aqui que até algumas mulheres, e as mulheres também não podiam sair para nada, tinha que ficar só cuidando da casa. Só que muitas mulheres eram, assim, a chefe de família. Tem muitos casos aqui dessas mulheres entrevistadas que o marido morreu na guerra. Já a maioria morreu na guerra, nos bombardeios. E elas que sustentavam a família, então elas não podiam mais trabalhar. Então o que elas iriam fazer, né? Tem histórias aqui muito tristes e algumas mulheres acabam, assim, por exemplo, tem professoras aqui, a Zargona, a história dela é a mais triste, eu acho. É uma das mais tristes. Ela dá aula escondido durante a era do Talibã, sabe? E eles chicoteavam as mulheres quando descobriam que elas estavam trabalhando. Então, as meninas não podiam ir para a escola. Então, eles diziam para as meninas levar seus cadernos escondidos, né, para a escola e não ir em grupos para aula, para eles não suspeitarem que elas estavam indo para aula. E a Zargona, ela durante a guerra, ela passou muita dificuldade porque ela não conseguia dar aula. Ela tem um filho e depois a Harriet voltou em 2001 e viu que ela ainda estava em uma situação muito difícil, porque ela dava aula, mas ela estava doente, ela tinha tumores e ela ficava muito cansada, não poderia mais trabalhar, mas só que ela trabalhava, né, por causa do filho dela. Então, ela até deu uma tiara de presente pra fotógrafa Harriet, porque ela disse que sabia que ia morrer. Então, essa história é bastante triste. Tem outras histórias também de mães, assim, que foram impedidas de trabalhar e que tiveram até que sair para outro país para poder trabalhar. E tudo isso, tinha pessoas que tinham salão de beleza, coisas assim, que tiveram que fechar todos os seus negócios, porque mulher, né, tem que ficar em casa. Então, aqui
Tem também a jornalista que daí não podia estar com o Talibã, a mulher, né, não podia, não sei como é que era, eu acho que só eles dominavam a TV, mas tinha jornalista que tem a história de jornalista que ela teve que parar, né, de trabalhar na TV, e ela falou assim que ela estudou tanto tempo estudando, né, pra ficar em casa, e era um desperdício. E daí as pessoas falavam para essa jornalista, por que você não vai embora? Você tem condições de ir embora daqui. E ela falava que não, que ela tinha que ficar ali para sofrer junto com o povo. Tanto que muita gente acaba que poderia ter ido embora, se exilado do país ficou. Daí eles tiveram, depois do 11 de setembro, dos ataques ao World Trade Center, os Estados Unidos invadiu o Afeganistão, e as pessoas acharam, né, as coisas vão melhorar. Muitos ficaram felizes pensando que ia melhorar. Só que, porque os Estados Unidos diz que é só atacar os terroristas, mas aconteceu às vezes de atacar casas de civis, né? Então, né, na guerra. E mesmo depois, em 2001, vendo essas mulheres, tem muitas que continuaram usando a burca, sabe? E elas diziam que usava a burca por medo de estupros. E tem uma senhora aqui que ela fala que ela costura, fabrica as burcas, essas coisas maléficas, para sustentar a família dela, sabe? Então, quem sofre mais na guerra são as mulheres e as crianças, os velhos, como diz o Miyakoto, quem não tem o serviço de matar. Então, depois da guerra, algumas coisas mudaram, né? As mulheres podiam trabalhar, as meninas podiam ir para a escola, né? Mas só que algumas mulheres ainda eram muito oprimidas, eles são muçulmanos, então algumas eram muito oprimidas pela religião. Teve uma mulher até que falou aqui que os maridos às vezes são piores que o Talibã, né? Em alguns casos, por conta dessa questão da religião. E daí eu tava pesquisando sobre se o Afeganistão ainda tem os talibãs no Afeganistão, e eu encontrei que o Talibã voltou pro Afeganistão e nos anos 2016, 17, talvez eu esteja errada, e tem assim, ele ocupa cerca de 20% do território afegão. Então eles não estão totalmente livres, né? Essa ameaça voltou. Eu vou mostrar algumas fotos aqui que tem aqui no livro que eu achei bem interessante. Por exemplo, essa foto aqui das meninas indo para a escola juntas, porque na época do Talibã elas tinham que ir sozinhas para não chamar atenção. Não podia a menina estudar. Eles tinham essa ideia, como eles falavam, muitos dos terroristas do Talibã, eles eram analfabetos, né? E os filhos dele também eram analfabetos, e eles achavam, né, as mulheres tinham que ser também. Eles achavam que a mulher servia só pra ficar em casa tendo filho e cuidando da casa. Daí tem uma foto que é bem interessante, que é em Cabul, no Afeganistão, nos anos 70. As mulheres com bastante liberdade e, tipo, usando mini saias, assim, penteados de cabelo, bem felizes, sem extremismo. Eu ia mostrar aqui a burca, não sei se dá pra ver bem, mas olha só, né? Nenhuma liberdade para se mexer, para falar, pra nada. E a Harriet Logan, ela foi pra lá, ela usou um lenço, como ela é estrangeira, e tinha 2 homens que cuidavam do que ela fazia pra ver que... E eles tinham pra cuidar dela, porque senão eles eram punidos, né? Pra ver o que ela tava fazendo. Então ela sempre tirou essas fotos muito escondidas mesmo. Com medo de que... Daí as crianças sofrem muito dessa menina Farrida aqui. Ela pisou em uma mina, perdeu a perna. Tem muitas fotos aqui. Um livro que eu nunca tinha ouvido falar, eu encontrei num sebo. Essa aqui é aquela, que é a história o nome dela é aquela, que ela tem um filho doente mental, ela tem outros filhos, mas ela sofre muito por não saber o que vai ser desse filho, sabe, quando ele for adulto. Então, tem mais uma foto que eu quero mostrar. Aqui é a foto da menina com a boneca, porque não podia brincar de boneca. Então, olha só o que o extremismo faz. Bom, gente, é uma resenha mais curta, porque ele é um livro curto que tu lê ele super rápido, sabe? Mas é um livro, assim, muito rico em informação. E as mulheres, a história das mulheres no Afeganistão, me lembrou um pouco também do livro O Livreiro de Cabul, que também fala sobre
esse herói lá do Afeganistão, mas que na verdade oprimia as mulheres na casa dele. Ele não tá aqui, meu pai tá lendo. Então, eu vou mostrar aqui que eu já li. E que eu li. Gente, eu li o Mito de Sísifo, só que eu não fiz resenha, porque ele é um pouco de... eu entendi a ideia geral. Tem umas frases bem impactantes que fazem pensar profundamente, mas... eu quero reler ele uma hora pra fazer uma resenha, assim, bem concisa, porque tem algumas partes que meio que passou, assim, corrido, sabe? Então, eu li... Esse aqui vai ser meu próximo resenha, provavelmente. Cada Homem é uma Raça, do Mia Couto, que é um livro de contos. Sempre capas bonitas. E o que eu tô lendo? Eu comecei a ler esses dias Ricardo e Vânia, que é a história desse rapaz que era um maquiador. Ele morreu, acho que ano passado. E eu tô lendo também e relendo Noite na Taverna, dessa vez pra fazer resenha, porque eu já li umas 2 vezes, mas lá no passado não tinha canal. Então é isso. Obrigada. Se inscreva.